Muito bem, queridos irmãos, paz do Senhor mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui para a nossa terceira disciplina nesse livro tão abençoador, que é a disciplina de Atos dos Apóstolos, tá bom? O nosso curso teológico da CETELP, tá? Então, Atos dos Apóstolos, a gente tem um tema aqui que Atos dos Apóstolos é a expansão da igreja primitiva, tá? Bom, vamos fazer uma oração? Enquanto isso, vai pegando aí sua Bíblia, seu livro e suas anotações, que é muito importante, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar teu povo e também a mim e a cada um de nós que estamos aqui dedicados a ouvirmos, a nos debruçarmos e a conhecermos a tua palavra para conhecer o Senhor. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre esse princípio que é aprender de ti. Nós pedimos a tua graça, abre, Senhor, a nossa mente, porque o nosso coração já está aberto. Então nós te agradecemos, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá então, meus irmãos, estudiosos da teologia. Vamos para o primeiro slide de Atos dos Apóstolos. Bom, o primeiro slide fala da ponte teológica da igreja, tá? Ó, vamos pegar lá para a gente poder entender. Os evangelhos, tá? A vida e a obra de Jesus. Aí a gente tem uma ponte, né? Uma ascensão aí que é Atos dos Apóstolos, é uma junção, né? É uma pedra que se liga a uma outra pedra. Então elas estão juntas, tá bom? É uma ponte que está junto, um degrau que está junto. Partes separadas, mas estão ligadas, tá? Primeiro, então, o Evangelhos, a vida e obra de Jesus. Depois, lá no meio, Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo na origem e expansão da igreja. E a terceira ponte, ou a terceiro degrau, né, dessa ponte aqui, é as epístolas, as cartas, né, a doutrina e instrução para as igrejas. Então, essa é a ponte. A gente está aqui em Atos dos Apóstolos agora. Atos dos Apóstolos é a ligação entre os evangelhos e as epístolas, as cartas. Ela mostra o cumprimento das promessas de Jesus e o início da missão mundial da igreja. Tá bom? Vamos lá então? Terceiro slide. O objetivo dessa disciplina é testemunho, compreender o derramamento do Espírito Santo, a capacitação para o testemunho, ou capacitando para o testemunho do cristão. Atos 1:8, capítulo 2 também, de 1 a 4. Então, os discípulos entram ali em pergunta com Jesus, o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus disse assim, não vos convém saber o momento que meu Pai determinou sobre todas as coisas, mas vocês serão cheios do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em todo o mundo, tá? Então, Jesus agora começa a dar a missão para os discípulos de ser testemunha, tá bom? Deixa eu passar aqui, porque a gente não pode passar batido aqui desse ponto central, né? O aluno compreenderá, aí começa nesse ponto aqui, testemunho. Então, o aluno compreenderá o ministério de Pedro e Paulo no cumprimento da grande comissão e reconhecerá que o mesmo poder divino continua na igreja atual, tá bom? Então, primeiro lá, ó, a gente pegou, não que esteja na parte, nos degraus, tá? Numéricos, 1, 2, 3, 4, não. Ela está de uma forma, eu estou explicando aqui de uma forma generalizada. Então, testemunho, compreender o derramamento do Espírito Santo como capacitação para o testemunho cristão. Segundo, comunidade, valorizar a comunhão, a oração e a perseverança na vida da igreja. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, vivendo agora em comunhão para poder ser igreja para levar o evangelho às nações. Atos 2:42 a 47, 4, versículo de número 31, tá bom? Esse é o segundo ponto, tá? O terceiro ponto, missão global.
reconhecer a missão da igreja de anunciar o evangelho a todos os povos. Atos 13, 2 a 3, 28, de 30 a 31. Missão global, o reconhecimento da missão da igreja em anunciar o evangelho a todas as nações. Liderança, também Deus começa a despertar lideranças em Atos dos Apóstolos para liderarem a igreja do Senhor. Aprender com Pedro e Paulo sobre fidelidade e serviço ao Senhor. Atos dos Apóstolos 4, 19, 20, 20 e 24. E é importante também, acima de tudo, a dependência divina. Confiar na direção contínua de Deus e na atuação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 16, 6 a 10, 23 e 11, tá bom? A dependência divina, a dependência do Espírito Santo. Confiar nessa direção que o Espírito Santo sempre dava, né? Houve lugares que Paulo entrou porque o Espírito Santo disse, entra aí. Mas houve lugares que Paulo queria entrar, o Espírito Santo disse, não, agora não entra aí, tá bom? Então a direção do Espírito Santo é muito importante. Deixa eu fazer um adendo aqui, é uma observação até mesmo para nós que lideramos a causa do Senhor, a obra do Senhor. Mesmo que pensarmos fazer causas nobres, coisas nobres, e elas são coisas certas a se fazerem, é importante que nós peçamos, que nós debrucemos a nossa vida e venhamos a pedir ao Espírito Santo direção, para que ele nos guie, tá? Para realmente saber se aquilo que eu acredito ser certo, que é certo, tá? Por exemplo, quero pregar o evangelho. Paulo queria pregar o evangelho em muitas cidades, mas o Espírito Santo, houve lugares que o Espírito Santo, não, agora não entra aí. Então, o Espírito Santo, ele tinha um propósito. Então, é importante sabermos que mesmo se tivermos alguma coisa nobre para fazer, a gente precisa consultar a Deus, sendo nobre ou sendo da nossa cabeça, não importa, tá? Por isso é importante pedirmos sempre a direção e a dependência do Espírito Santo de Deus para atuar em tudo, tá? Vamos lá para o quarto slide. Conteúdo programático e comentado dessa disciplina. Primeiro, o autor e propósito. Atos dos Apóstolos 1 a 2, de 1 a 2. Lucas 1, 3. Escrito por Lucas, Atos é a continuação do evangelho que leva o seu nome. Mostra o que Jesus continua a fazer e ensinar por meio dos apóstolos. Então, o evangelho de Lucas é o primeiro tratado que aqui Lucas se refere em Atos capítulo 1, versículo 1. É o primeiro tratado, é a primeira carta, que eles chamavam de tratado, que Lucas escreve agora para Teófilo. E agora, também, Atos dos Apóstolos é a continuação, tá certo? É a continuação de todo esse testemunho que Lucas traz sobre Jesus e a sua obra, tá bom? Muito bem, agora nós temos o protagonista, Atos capítulo 1, versículo 8. Quem é? O papel do Espírito Santo na história da igreja. Ele é o verdadeiro protagonista do livro, capacita, guia e fortalece os crentes para testemunhar com poder. Há muitos escritores estudiosos que definem Atos dos Apóstolos não como atos dos próprios apóstolos, mas atos do Espírito Santo. Muitos teólogos definem Atos dos Apóstolos como atos do Espírito Santo. E é verdade, porque o Espírito Santo é quem age na vida dos apóstolos para agir na vida da igreja e assim por diante. Então, o protagonista ali, a ação, o motivador, né? o dínamo que move tudo é o Espírito Santo. Terceiro, o registro inspirado. É a história da igreja nascente, detalhando o cumprimento da promessa de Cristo. Então, nós vemos no Velho Testamento os profetas falando da vinda de Cristo. Agora nós vemos o Evangelho falando de Cristo na sua atualidade. E agora nós vemos a missão de Cristo sendo dado continuidade nela através desse registro histórico, né? É a história da igreja nascente, que ela traz cumprimento agora da promessa de Cristo. Ele prometeu que iria vir e agora a própria igreja começa a dizer, ele foi prometido lá pelos pais, né, pelos profetas,
não é? E agora ele veio, e agora nós estamos aqui para testemunhar. Ele foi, mas nós estamos aqui para testemunhar que ele é o Salvador. E assim foi em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem, no próximo slide, a igreja como corpo em movimento. Atos dos Apóstolos 2, 41 a 47, nós temos esse ciclo aqui, ó. Oração, ensino, comunhão e amor fraternal, testemunho e missão. A comunidade cristã nasce com esses elementos. Este ciclo continua e é o modelo definitivo de uma igreja viva e missionária. Note que esse ciclo, ele não é um ciclo que ele iniciou para dar continuidade no outro, para dar continuidade do outro e parou. Não. Ele iniciou, foi dado continuidade, ainda existe a continuidade, se você vai ver no final desses slides, nós estamos vivendo essa continuidade e precisamos continuar vendo isso na vida da igreja, como houve na igreja primitiva, tá bom? É a oração, ensino, comunhão e amor fraternal, e testemunho e missão. Muito bem. Próximo slide. O derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, lá no capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, o início, quer dizer, na festa de Pentecostes, né, a festa judaica, o início da igreja com poder e autoridade espiritual para cumprir sua missão no mundo. Olha, veja lá esse segmento para que a gente entenda esse cumprimento do Espírito Santo aqui, ó, ou a promessa de Jesus em derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles que criam para testemunhar de Jesus. A promessa cumprida em Atos 2, 1 a 4, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, enchendo-os de poder e capacitando-os para pregar com ousadia. Olhe agora a segunda passagem, tá? Essa segunda passagem. O primeiro sermão, Atos 2, 37 a 41, a pregação de Pedro exalta Cristo crucificado e ressurreto, produz arrependimento e a conversão de 3.000 almas. Então, o processo do derramamento do Espírito Santo vem, a promessa cumpriu-se. E logo em seguida vem o primeiro sermão. E olha agora, olha o resultado disso tudo nessa terceira etapa. A nova comunidade, Atos 2, 42 a 47, a igreja se torna uma família espiritual, ali nasce igreja, né? Uma família espiritual como comunidade, como igreja. Não tinham governos como um governo hoje tem, né? Um governo estadual, municipal, um governo humano, não. Quem a governava era o Espírito Santo, Cristo é a cabeça. E ele chamou essa comunidade aqui de corpo de Cristo, ele sendo como cabeça. Edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a nova comunidade em Atos 2, 42 a 47, surge, a igreja se torna uma família espiritual que compartilha tudo e cresce sobre a graça de Deus. Que coisa maravilhosa, né, gente? Coisa abençoada. Estou de olho aqui no relógio. Vamos para o próximo, então? No próximo a gente vê que os primeiros desafios e milagres da igreja, mesmo diante de perseguições e ameaças, a igreja avança sustentada pelo poder divino. Olha o desafio externo e interno. Olha lá, ó. Ameaças das autoridades, prisões e proibições de pregar. Havia isso. Agora, olha o avanço sustentado. O milagre do coxo em Atos 3, 1 a 10, Pedro e João curam um homem, mostrando que o poder de Cristo continua operando através da igreja. Agora, olha outro desafio externo e interno. Corrupção interna. Atos dos Apóstolos 5, de 1 a 11, o episódio de Ananias e Safira revela que a presença de Deus exige integridade e reverência, a santidade e o temor do Senhor. Né? Aquela situação de Ananias e Safira que mentiram e acreditaram que estava mentindo para a igreja ou para Pedro. Pedro falou, vocês não sabem o que vocês fizeram, vocês não mentiram para nós. Se vocês tivessem dito a verdade, a propriedade ia ser de vocês. Lê lá Atos dos Apóstolos 5, tá bom? Do 1 ao 11. A propriedade ia ser de vocês, mas vocês não mentiram para nós. Se mentiram para o Espírito Santo, ninguém pode mentir para eles.
Então, houve esses problemas externos, mas também internos também. Mas agora, olha o avanço sustentado. A ousadia dos apóstolos, Atos 4, de 18, 20 a 31. Diante das ameaças, os apóstolos não se calam, mas oram e são novamente cheios do Espírito Santo. Então, eles passavam por essas ameaças, mas também havia o avanço sustentado pelo Espírito Santo por Deus. Gente, para o vídeo nessas referências, tá bom? Para e leia, dê uma parada, leia, medite no que a gente está ensinando para vocês, tá bom? Próximo slide. A expansão do evangelho, além de Jerusalém. O plano de Deus se cumpre conforme Atos 1:8. O evangelho se espalha de Jerusalém até os confins da terra. Olha lá, ó, a missão, a primeira, a missão em Samaria, Atos 8, 4 a 8. Filipe prega em Samaria e muitos se convertem. Significado: o evangelho rompe barreiras étnicas e culturais. A etnia não era problema para o evangelho. Também a cultura nunca foi problema para o evangelho. Aonde o evangelho chega, ele causa transformação nas pessoas, independente da cultura e da etnia. Olha o terceiro ponto, a conversão de Saulo, apóstolo Paulo, né? Atos 9, capítulo 9, 3, 6 e 15. O perseguidor se torna apóstolo. Significado: Deus mostra que pode transformar o maior inimigo em servo fiel. Olha que coisa maravilhosa. E foi através desse grande inimigo que foi Saulo, um perseguidor enorme da igreja. Saulo agora é um apóstolo do Senhor, e como apóstolo Paulo, ele vai até a Espanha, ou ele tem desejo de ir até a Espanha. E Deus começa a usar Paulo para falar aos gentios, como também Pedro, né? E ele espalha o evangelho, pregoando a palavra do Senhor e implantando igrejas. E não somente isso, mas implantando também lideranças. Agora o evangelho chega nesse terceiro ponto, chega aos gentios. Atos 10, 34 a 48. Pedro prega a Cornélio. Significado: o Espírito Santo confirma que a salvação é para todos os povos, como Cornélio não era do povo judeu, mas Cornélio buscou a Deus e Deus falou com ele, queria enviar Pedro para falar com ele do evangelho. E foi assim, e toda a família de Cornélio foi salva. Foi aí que Pedro disse aquela famosa expressão que nós conhecemos, né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Vamos dar continuidade? As viagens missionárias de Paulo. Paulo se torna o principal instrumento para levar o evangelho ao mundo gentílico, plantando igrejas e fortalecendo os crentes. Primeiro, ó, o chamado missionário, Atos 13, 2 a 3. O Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a missão, mostrando que toda chamada vem de Deus. Olha o segundo ponto. Milagres e perseguições, Atos 14, do 8 ao 22. Mesmo entre prisões e apedrejamentos, Paulo se preserva, mostrando que a missão exige fé e coragem. Paulo, ele continua perseverando, mostrando coragem mesmo em meio às perseguições. Olha agora nessa última parte, o testemunho diante das autoridades. Na última parte agora, Paulo, em Atos 26, 19 e 23, permanece fiel diante dos reis e tribunais, proclamando que Jesus é o Cristo ressurreto. Gente, mesmo nos últimos momentos da sua vida, Paulo continua exercendo o seu chamado com fidelidade diante do Senhor. Agora, olhe esta última parte aqui do legado de Atos dos Apóstolos para a igreja de hoje. Olha lá, o livro de Atos não tem um fim fechado, pois a história da igreja continua e cada crente é parte dessa missão. Então, a história da igreja continua na vida da gente. A igreja como agente do reino de Deus. Atos 17, 6. Os discípulos foram conhecidos como os que transformam o mundo, onde o evangelho chega à transformação. A transformação. Onde o evangelho chega, com certeza há transformação. Liderança guiada pelo Espírito Santo. Atos 20, 28. Os pastores são chamados a cuidar do rebanho de Deus com amor e responsabilidade espiritual. Olha o terceiro ponto, a continuidade da missão, Atos 28, 30 a 31.
Paulo, mesmo preso, continua pregando. Um lembrete de que nada pode deter a palavra do Senhor. Paulo escreveu mais cartas na prisão do que solto, né? Porque solto ele estava pregando o evangelho, né? Através da verbalização, pregação da palavra, eloquentemente, pregava de cidade em cidade, de local em local, de ilha em ilha, e assim Paulo ia anunciando a palavra do Senhor. Mas enquanto esteve preso, ele não deixou a palavra presa dentro dele, ele a colocou no papel. Estas são as cartas paulinas, que bênção maravilhosa, né? E assim, o legado da igreja para nós continua até nos dias de hoje. Vamos lá agora para o questionário. Já o questionário, tá bom? Questionário final, parte 1 de 4, tá bom? Perdão, parte 1. Quem escreveu o livro dos apóstolos e a quem ele foi destinado? A. Lucas a Teófilo? Ou B. Paulo à igreja de Jerusalém? Então, a primeira pergunta, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e a quem ele foi destinado? Paulo ou Teófilo? Tá? Quem escreveu? Lucas a Teófilo, ele escreveu para Teófilo, ou Paulo escreveu para a igreja de Jerusalém? Escolha a alternativa correta. Qual é o tema central? Na 2, qual é o tema central de Atos 1:8? A. A restauração política de Israel, ou B. O poder do Espírito Santo para testemunhar de Cristo até os confins da terra? Qual é a resposta certa? Escolha e assinale, tá bom? 3. O que aconteceu no dia de Pentecostes? A. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, ou B. Os apóstolos foram enviados em sua primeira viagem missionária? Vai lá e marca a alternativa correta. Se não sabe, volta o vídeo e volta no seu livro. Tudo que está aqui está no seu livro. Questionário final, parte 2. Qual foi o resultado do primeiro sermão de Pedro? A quarta pergunta. A. Conversão de cerca de 3.000 pessoas. A conversão de cerca de 3.000 pessoas. B. A imediata libertação de Israel do domínio romano. Qual é a resposta certa? Assinale ela. Quinto, o que o episódio de Ananias e Safira ensina à igreja? A. Que a generosidade é opcional para o cristão. B. Que Deus requer sinceridade e santidade do seu povo. Qual é a resposta certa? A ou B? Sexto, o que representa a conversão de Saulo? A. A transformação operada pela graça de Deus e o chamado para o serviço cristão. B. A substituição definitiva do ministério dos demais apóstolos. Qual é a resposta certa? Assinale. Vamos para a penúltima parte, a parte 3 de 4 partes. Sétima pergunta. Qual a importância da visita de Pedro à casa de Cornélio? A. Mostrou que o evangelho é destinado a todos os povos. B. Estabeleceu Jerusalém como centro político da igreja. Qual a resposta certa? Assinale. Oitava pergunta. O que aprendemos com as viagens missionárias de Paulo? A. Que a expansão da igreja depende exclusivamente de recursos humanos. B. A importância da obediência ao chamado missionário e da perseverança da proclamação do evangelho. Qual é a resposta certa? Assinale ela. E a última parte do questionário, parte 4 de 4. Nona, como os primeiros cristãos reagiam às perseguições? A. Perseveravam na fé, na oração e no testemunho? Ou B. Abandonavam a pregação até cessarem as ameaças? Escolha a resposta certa, tá bem óbvio aqui, né? 10, na verdade todas estão bem óbvias, né? 10, décima, qual a principal mensagem de Atos deixa para a igreja atual? O mesmo Espírito Santo, A, que atuou na igreja primitiva, continua agindo hoje. B, os dons espirituais cessaram com a geração apostólica. Escolha a alternativa correta. Agora, esse último slide é para você. Olha lá, ó. O mesmo poder divino continua atuando na igreja atual. Você é a igreja atual. Eu sou a igreja atual. E o mesmo poder divino continua atuando na gente. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado por podermos compartilhar tua palavra. E te agradecemos por tudo em no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo livro, porque esse aqui é a última disciplina desse livro, tá bom?
até o próximo livro e a próxima disciplina. Deus abençoe você. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelos canais, pelo WhatsApp, tá bom? E ajude-me compartilhando esse vídeo e colocando um comentário e colocando um joinha lá, colocando um ok, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo livro, até a próxima disciplina.